Muito bem, Romanos capítulo 8, versículo de 1 até 11. Este é um capítulo com bastantes versículos e com vários aspectos muito significativos para a vida cristã aqui. Então, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne, condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. E hoje não vamos ter, com certeza, tempo para mais do que este conjunto de versículos, que eu daria por título o juiz decide. Aliás, o juiz decidiu, porque já está decidido, não é? E reparem porque o juiz decidiu. Porque tem a ver com a presença diante daquele que julga todas as coisas e que decide se há condenação ou absolvição. E a condenação ou absolvição tem a ver com duas coisas que estão aqui em jogo. A lei ou a graça de Deus. Pela lei, nós seríamos condenados, não é? Porquê? Porque nenhum de nós consegue cumprir com a lei, no seu todo. Portanto, Jesus até disse, mesmo que falhemos num ponto, é o mesmo que falhar em toda a lei. Não houve ninguém que alguma vez tivesse conseguido cumprir toda a lei, a não ser Jesus. E ele veio para cumprir, ele não veio para destruir a lei. Mas nós que não estamos, eu falo agora do lado dos gentios, nós gentios que não estamos debaixo da lei, não deixamos de ter também alguma responsabilidade diante de Deus naquilo que são os nossos atos. E quando falo aqui a lei, falo a lei de Deus dada através de Moisés para o povo judeu. Nós, não judeus, não conhecíamos essa lei, não estávamos debaixo dela, mas isso não significa que não fôssemos responsáveis diante de Deus também, porque via da nossa consciência, por via daquilo que é o sentimento que nós temos em relação ao que está certo e ao que está errado. No entanto, o apóstolo Paulo está a falar, digamos, a cristãos, sejam eles de origem judaica ou gentia. E neste caso, até a escrever aos Romanos, iria com certeza abarcar muitos gentios, não judeus. Ainda que em Roma havia uma comunidade bastante significativa de judeus convertidos ao cristianismo que tinham saído de Jerusalém e foram imigrando e chegaram até Roma, não é? Mas no início deste versículo 1, a primeira palavra é importantíssima. Portanto. E, portanto, indica-nos o quê? Assim, sim. Portanto, é uma conclusão, não é?
é a consequência de tudo aquilo que foi dito para trás. E o que foi dito para trás, que teve a ver exatamente com a questão do peso da lei e daquilo que a lei trazia, só para lembrar, quando Paulo diz que ele conheceu o pecado por via da lei, por causa da lei, não é? Havendo lei, aquele que transgride a lei, pecou, não é? E nós conhecemos que num aspecto ou noutro, podem ser menos claros, nós pecamos, transgredimos a lei, porque ela naturalmente nos é revelada, não é? O homem não ficou assim a conhecer todas as coisas sem mais nem menos. Foi preciso que alguém desse a conhecer a lei. E dando a conhecer a lei, eu chego à conclusão, olha, afinal, nisto que eu não conhecia, pensava que era de outra maneira, afinal é pecado, não é? E quando ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Quando pegamos nesta palavra condenação, eu lembro as palavras de Jesus à mulher apanhada em adultério, não é? João capítulo 8. E depois no final, cada um vinha com a sua pedra, nós falámos nisso há 2 domingos atrás, vinha com a sua pedra a atirar, e Jesus diz, quem não tem pecado que atire a pedra. E eles foram deixando a pedra, foram-se todos embora, não ficou ninguém. E Jesus voltou-se para a mulher e disse, onde estão os teus acusadores? Foram-se embora. Então, vai, nem eu te condeno, vai e não peques mais. E este nem eu te condeno não significa que Jesus estivesse a branquear o pecado daquela mulher. Ela estava ali, já tinha sido exposta, o seu pecado já tinha sido exposto ali, e ela, segundo a lei de Moisés, seria apedrejada. E os irmãos estão a ver a questão da lei. Se a lei fosse aplicada àquela mulher, ela teria sido apedrejada ali, e Jesus não teria feito nada. Eventualmente, até para cumprir a própria lei, Jesus teria pegado uma pedra e também ele atirado. Mas, quando Jesus colocou as coisas em termos de consciência para os outros, qual de vós não tem pecado que atire a pedra? E todos eles, de certo modo, olharam para dentro de si. Alguns, até porventura, teriam estado com aquela mulher no ato de adultério, não é? Porque ela era uma prostituta. E então sentiram, não, isto também é para nós. A pedra também se volta contra nós, então deixaram-na, não é? Mas a lei dada por Deus a Moisés tinha naturalmente restrições, tinha indicações muito claras. E quem falhasse nessa lei estaria então sob condenação. Mas aqui, em Cristo Jesus, Paulo diz, não há nenhuma condenação. Ou seja, absolvição total. Isto significa então, meus irmãos, pergunto eu, que nós podemos fazer muito bem aquilo que nos apetece, porque não há nenhuma condenação. Significa isso? Os irmãos acham que podem fazer tudo, podem pecar, porque não há nenhuma condenação em Cristo Jesus? O apóstolo Paulo disse uma coisa muito importante, que os irmãos, talvez algum de vós, entretanto, se venha a lembrar. Mas nós podemos fazer tudo o que queremos? Tudo nos é lícito? Todas as coisas são lícitas? Mas a questão importante está na primeira palavra deste versículo. Portanto, e para nós entendermos, digamos, esta sentença, nós temos que, naturalmente, entender bem aquilo que está para trás. E daquilo que está para trás, então nós sabemos que, de facto, foi através da graça de Deus que o nosso pecado foi perdoado. Mas notem, meus irmãos, é importante termos isto bem presente. E isto não podemos esquecer. É o que está subjacente a este versículo 1. Não há mais condenação sobre mim, porquê? Porque alguém pagou o quê? Pagou o preço por mim, não foi? Quando Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, era o meu pecado que estava lá.
O meu pecado que leva à morte, o meu pecado que traz condenação. Certo? Mas não sou eu a pagar, Cristo Jesus já pagou. E porque Ele pagou, já não há mais condenação sobre mim. A justiça de Deus foi feita. E, meus irmãos, aqui, este é um aspecto importante. Quando nós falamos aqui de condenação, temos que falar de justiça. A justiça de Deus foi aplicada. Não em nós, não em mim, mas em Cristo Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que significa também, podemos inferir daqui o quê? Aqueles que não estão em Cristo Jesus estão sob condenação. Podemos concluir isso? Paulo diz, há aqui uma condição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem não está em Cristo Jesus está naturalmente condenado. E aí, meus irmãos, eu reporto-me àquele versículo de João. João 3,18. Quem não crê, já está condenado. Porquanto não crê em quem? Não crê no Filho de Deus. Nós muitas vezes usamos, e bem, João 3,16, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas João 3,18 diz, quem não crê já está condenado. E essa era a nossa condição com os gentios, mas também para os judeus, é válido, porque não queremos, ou enquanto não queremos, havia condenação sobre nós. Então, aquilo que tira a condenação sobre nós é realmente a nossa fé. Mas a nossa fé também está relacionada, porque só a nossa fé não chega. A nossa fé é uma resposta da nossa parte a quê? À graça de Deus, não é, meus irmãos? Efésios 2, 8 e 9. O que é que diz? Pela graça sois salvos. Por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pela graça somos salvos. E esta graça de Deus, já vamos de novo falar nela, esta graça de Deus levou uma resposta da minha parte. E essa resposta da minha parte foi fé. E é por isso que diz que quem crê será salvo. Quem crê, eu até, digamos nesse contexto, quem crê já está salvo, não é? Aquele que crê não está condenado. Porque é o equivalente àquilo que Paulo diz aqui em Romanos 8:1. É aqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo. O que é estar em Cristo? É viver com Cristo. Permanecer em Cristo. Permanecer naquilo que são os ensinos de Cristo e andar no seu caminho. Quando nós permanecemos, meus irmãos, então aquilo que é a justiça de Deus deixou de ser aplicado sobre nós porque já foi aplicado sobre Jesus. Quem não crê, digamos, tem que se haver com Deus. Tem que se haver com o juiz. Tem que comparecer diante do tribunal. E algum irmão perguntará, então, mas todos nós não temos que comparecer diante do tribunal de Cristo? É verdade, sim. Só que quando chegarmos junto ao tribunal de Cristo, a sentença já está definida para nós, não é? Neste momento, digamos, não é o tribunal de Cristo, é o tribunal de Deus. E alguém pode dizer, mas pastor, qual é a diferença? Cristo não é Deus também? É, mas neste momento ainda é Deus que está no trono. E à sua direita quem está? Jesus. E segundo 1 de João, o que é que ele diz lá? Nós temos um advogado diante do Pai. Então Jesus, neste momento, enquanto ele não for entronizado, isso será mais adiante, próximo da segunda vinda, não é? Ou com a segunda vinda, então, Deus que está no trono, nós estamos a ser, digamos,
a nossa causa diante do Pai está a ser advogada através de Jesus. Jesus é o nosso advogado. Mas chegará o tempo em que Jesus se vai sentar no trono, porque o Pai vai lhe entregar isso, e ele vai ser o juiz, o juízo final. E nessa altura aí, Jesus já não vai ser o nosso advogado, porque não é preciso. Ele conhece bem qual é a nossa condição. E o que ele vai fazer é a separação daqueles que creem dos que não creem, daqueles que estão salvos para a vida eterna, daqueles que vão ser condenados para a morte eterna. Não é? Mas, meus irmãos, tudo isto tem a ver com uma palavra-chave que é aquilo que vem de trás do capítulo anterior. Graça, é a graça de Deus. Pela graça sois salvos. Não está aqui em Romanos, mas está em Efésios. Pela graça sois salvos. E porque eu sou salvo pela graça, então já nenhuma condenação há sobre mim. Mas não há nenhuma condenação sobre mim, porquê? Porque eu estou em Cristo, porque eu aceitei. E digamos, Cristo está em mim, Ele vive em mim. Aliás, Paulo, numa outra carta, e juntando as várias cartas do apóstolo Paulo, nós temos de facto o Evangelho de uma forma extraordinária. Mas em Gálatas capítulo 2, verso 20, ele diz que já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E depois vai por aí fora. Então, estou crucificado com Cristo, esta ligação aqui com Cristo, a vida de Cristo em mim, acaba por ser fundamental. Mas, e é isso que significa aqui estar em Cristo. Também aos Coríntios, Paulo diz, se alguém está em Cristo, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, o que é isto de estar em Cristo? Este aceitou e está, digamos, ligado. A nossa vida está ligada com a vida de Cristo. Significa isso que eu vou conduzir a minha vida por orientação de quem? De Cristo. Bom, mas há uma outra forma de dizer isto. E neste conjunto de versículos, aliás, em todo este capítulo, a palavra que sobressai mais é Espírito. Só aqui neste conjunto de versículos temos para aí umas 10 vezes que a palavra Espírito aparece. Mas no conjunto do capítulo 8 temos 30 vezes que a palavra Espírito aparece. Num capítulo só, veja. É impressionante, não é? Portanto, a minha vida ou a minha ligação com Cristo vai depender de quê? Do Espírito. Então o Espírito em mim vai-me orientar, ajudar, fortalecer para que a minha vida realmente seja bonita aos olhos de Deus, seja agradável para Deus, não é? Então vamos ver estes aspectos. Eu alarguei-me aqui um pouco neste pano de fundo, mas era muito importante. Verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Os irmãos estão a ver a palavra lei aí? Lei do Espírito, lei do pecado e da morte. Sim, irmão. Mas não tenha dúvida, há mesmo. É. Exatamente. E há vários versículos aí adiante que falam exatamente sobre isso. Nós, quando diz que nós não estamos mais, digamos, sob a carne, ou sob a força da carne, é sob a força do Espírito. Não é? E esse é um aspecto importante, sim. Mas aqui este verso 2 faz a explicação, este porque é a explicação. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, o que é isto da lei do Espírito da vida? Jesus Cristo morreu para cumprir a justiça de Deus. E, meus irmãos, voltando aqui a um outro texto do apóstolo Paulo, desta vez nesta carta aos Romanos. Porque o salário do pecado é a morte. É a vida eterna. Então o salário do pecado é a morte. Por causa do meu pecado eu merecia morrer. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas
como é que esse dom me foi assegurado? Através da morte de Cristo Jesus, não é? Então temos essa parte. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, e vejam, condenação e livramento, ou libertação. Eu estava sujeito a quê? À lei do pecado e da morte. Mas não estou mais. Não há mais nenhuma condenação. Porquê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou, ou seja, porque Jesus pagou esse preço. Não é? Verso 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado. Paulo joga muito com as palavras, não é? Então vamos lá analisar. Era impossível à lei, ora, era impossível pela lei o quê? Que eu fosse salvo, que eu fosse liberto. Então como é que Abraão, por exemplo, e Moisés foram salvos? Obedeceram pela fé. Pela fé. E esse obedecer, digamos, há na palavra de Deus uma outra palavra, por assim dizer, que coloca isso, obras. Não é? Eles obedeceram fazendo obras. E, digamos, essas obras que eles fizeram são, na verdade, a prova da sua obediência. E porque eles obedeceram e tiveram as obras, então foram justificados. Mas foram justificados. E eles obedeceram, fizeram obras, porquê? Porque eles acreditaram. Eu, se não acreditar numa coisa, eu não vou meter mãos a essa obra, certo? Eu só me envolvo naquilo em que acredito. A menos que eu seja obrigado, não é? Mas, digamos, voluntariamente, eu só me vou envolver naquilo que acredito, naquilo que acho que tem valores. Aí envolvo-me. Então, Adão, Moisés e por aí fora, envolveram-se, fizeram obras, digamos, num sentido de obediência à lei, porque eles acreditavam nisso. Então, é a fé. E, repare, é interessante. Abraão é considerado o pai da fé, não o pai das obras, certo? Foi pela fé que Abraão foi justificado. E, meus irmãos, a maior prova da fé de Abraão foi quando Deus lhe disse: vai ao monte que eu te indicares e lá sacrifica-me o teu filho. Os irmãos podem imaginar-se como aquilo moeu Abraão, mas ele foi. Foi por quê? Por obediência. A fé leva-nos a obedecer. E as obras depois resultam daí. Então, digamos, este aspecto aqui de que era impossível à lei, a lei só por si, que se achava fraca pela carne. E este aspecto é importante. A lei achava-se fraca pela carne. Porquê? Porque eu, na minha carne, sem a ajuda do Espírito, eu não consigo cumprir com a lei. A lei é de tal modo perfeita e exigente, e tão, digamos, abrangente, que eu posso virar para uma parte da lei e procurar com toda a minha dedicação cumprir, mas depois há alguma outra parte que eu não consigo. Eu, para cumprir a lei, teria que ser perfeito. O único que cumpriu a lei foi Jesus. Porquê? Porque ele era perfeito. Então, a lei acaba por, sendo perfeita, ter alguma fraqueza, não pela lei em si, mas por causa da minha carne. Não é que a lei seja imperfeita. A minha carne é que é de tal modo imperfeita, decadente, que não me deixa cumprir a lei no seu todo. Então, sabendo isso, e Deus sabe todas as coisas, obviamente, sabendo isso, Deus já sabia. Então, Deus enviou o seu próprio Filho, em semelhança da carne e do pecado, isto é, por outras palavras, semelhança conosco. Esta semelhança da carne e do pecado é a semelhança conosco. Ele veio como homem. E como homem ele estava sujeito ao pecado, às tentações. Aliás, foi tentado. E por causa do pecado na carne, condenou
o pecado, há aqui um trocadilho de palavras, não é? Por causa do pecado na carne, condenou o pecado. Então Jesus condenou o pecado como? Obedecendo ao Senhor. Digamos, recebendo sobre si todo o nosso pecado. Mas ao mesmo tempo, sendo sacrificado por causa do pecado. E com isso, condenou o pecado. E este condenar o pecado quer dizer que o pecado não iria ter mais efeito, não iria ter mais poder sobre nós, porque nós podemos libertar-nos do pecado. E libertamos-nos do pecado exatamente quando nós estamos, como diz lá no versículo 1, os que estão em Cristo Jesus. Quando eu estou em Cristo Jesus, eu liberto-me do pecado. Eu não deixo que o pecado me atinja. Não é? Versículo 4. Para que, e agora vejam, a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Vocês não estão a ver aqui? Nós começamos a partir este texto aos bocadinhos e, de certo modo, entendemos melhor. Para que a justa existência da lei se cumprisse em nós. Então, a lei, que é perfeita, tinha também uma justa exigência. Qual era a justa exigência? Aquele que não cumprisse a lei estava em condenação. Exatamente. E voltamos, digamos, às origens mesmo. O que é que Deus disse a Adão e Eva? Podeis comer do fruto de toda a árvore, menos daquela, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A lei estava aí ou não estava? A lei permitia comer de todos, menos daquele. Mas se ficasse só por aí, então Adão e Eva teriam ficado na incerteza. Então, e se eu não comer, o que é que acontece? Então deixam lá comer para experimentar. Mas Deus disse, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Então, eu pergunto, Adão e Eva morreram? Primeiramente morreram espiritualmente, depois morreram também fisicamente, não é? Então, a lei foi aplicada, não foi? E essa lei, ou essa condenação, essa aplicação da lei, essa sentença, era justa ou injusta? Justa porquê? Porque eles estavam avisados. Podeis comer de todas, menos daquela, porque no dia em que comerdes desta, certamente, nem havia dúvidas, certamente morrerás. Então, porque eles desobedeceram, Deus não iria ser coerente, não iria ser justo de aplicar aquilo que ele disse que seria a sentença. Então Deus aplicou. E é aqui, de certo modo, e começando por essa origem e depois tudo mais, que de facto diz para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Então Deus é justo, mas também é juiz. E como juiz que aplica a justiça de uma forma justa, não é? A justa exigência da lei se cumprisse. Nós quem? Verso 4. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E meus irmãos, aqui faz a distinção que o irmão Romualdo há pouco estava exatamente a levantar. Nós não andamos segundo a carne. Então, mas isto, eu não tenho carne. Eu não continuo a viver na carne. Não continuo a ter desejos da carne. Então, o que é isto? Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isto é o quê? Não obedecemos à carne. Não segundo a natureza humana. Esta carne aqui não tem a ver com a carne que se compra no talho. Não tem a ver com a carne que são estes braços e estas pernas, quer que seja. Não é esta carne física. Bom, mas quer dizer, não é esta carne matéria. É o desejo da carne. É a cobiça da carne. É a vontade da carne. E isso é alguma coisa que está em nós. Meus irmãos, não são estas mãos que me fazem pecar, pois não. Diretamente. Eu posso pecar usando estas mãos, mas não são as mãos em si que têm poder, que têm vontade, que têm força para me fazer pecar.
nosso coração, são as nossas emoções, é a nossa cabeça, exatamente. Tudo isso, digamos que faz parte da natureza carnal e que nos leva a desafiar, a desobedecer. Então, o andar na carne é andar segundo a cobiça, o desejo, a vontade da carne, ao invés de andar no Espírito. E andar no Espírito, então é o quê? Olha, senhores, é o teu Espírito que me leva. Andar no Espírito é deixar que o Espírito de Deus realmente ocupe a minha mente, o meu coração e me dirija. Agora, meus irmãos, é aquilo que Paulo dizia, digamos, no capítulo anterior. Miserável homem que eu sou. Porquê? Porque há aqui uma luta tremenda entre a carne, esta vontade da carne e a vontade do Espírito, o Espírito em mim. E esta luta é constante. Foi o diabo. Sim, sim, sim. E essa luta, e porque Deus sabe as nossas dificuldades nessa matéria, Ele deu-nos o quê? O seu Espírito. Por isso é que Paulo diz que nós somos o templo de quê? Do Espírito Santo, que habita em nós. E porque habita em nós, e quem tem vindo à quinta-feira, nas últimas semanas, temos trabalhado bem este aspecto aqui, o Espírito de Deus está em mim, e esse Espírito lida e governa o meu espírito para que eu faça o quê? Não aquilo que a carne deseja, que é contrário à vontade de Deus. Porque há coisas na nossa carne que deseja e que não são contrárias. Não é? Mas aquilo que é contrário, aquilo que o diabo pode manobrar, então é o Espírito de Deus em mim que trabalha com o meu espírito para que haja nessa sintonia o andar. Então eu vou andar segundo o Espírito de Deus que habita em mim e que governa, controla o meu espírito e, consequentemente, a minha mente, o meu coração e também as minhas ações. Então é isso que está. Tenhamos paz. Sim, sim. Sabemos e temos que mudar, não é? Exatamente. Então vamos ao verso 5, temos aqui alguns mais. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então, os que são segundo a carne, isto é, os que se deixam governar pela carne. Não é? Verso 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E aqui, digamos, faz bem essa separação. Verso 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade o pode ser. Então vamos parar um pouco aqui com isto, vale a pena. A inclinação da carne. O que é esta inclinação da carne? Digamos, é quando eu ando assim. Inclinação da carne. São os desejos da carne para o lado do mal, para o lado da desobediência, para o lado daquilo que eu já sei que desagrada a Deus. E, meus irmãos, não vou pedir-vos agora, mas se cada um de vós fechar assim os olhos durante 30 segundos e pedir para passar o vosso filme, entendem o que eu quero dizer com isto? Eu já expliquei. É o filme da vossa vida, aquilo que são as vossas lutas, as vossas tentações, aquilo que é o vosso temperamento, aquilo que é a vossa maneira de ser, aquilo que, pela maneira de ser de cada um, vos leva a cair em tentação.
E eu digo, é o filme da vossa vida, porquê? Porque o filme da vida daquele que está ao lado é diferente. Nós somos tentados, digamos, o nosso calcanhar de Aquiles varia. Uns são tentados, digamos, a cobiça da nossa carne pode estar para um lado e a cobiça da carne do marido ou da esposa ou de outro pode estar para o outro lado. Digamos, cada um de nós é diferente, cada um de nós tem os seus pontos fracos. Entendem agora? Então, digamos, pegando aí no filme da nossa vida, onde é que o diabo nos tem atacado? Onde é que nós, na carne, na cobiça da carne, na tal inclinação da carne, vamos caindo, vamos cedendo? Esse é o filme da nossa vida aí. E, meus irmãos, isso tem que estar sempre presente na nossa mente. Porque nós sabemos que normalmente é ali, ainda que o diabo seja criativo, mas normalmente é ali que ele nos ataca, que ele nos toca. E, meus irmãos, não querendo teorizar sobre isto, mas quando o diabo tentou Jesus, foram 3 coisas. Tentou Jesus, digamos, na sua necessidade física, faz com que essas pedras se tornem pães. Tentou Jesus na questão da fama, lança-te daqui abaixo e todo mundo vem a ti. E também na questão do poder, dar-te todos os reinos deste mundo, serás poderoso, se prostrado me adorares. Então, meus irmãos, as nossas necessidades físicas, a necessidade de nós sermos, não é a ideia às vezes de ser famoso, mas ser reconhecido, ser importante. E a necessidade de poder. Digamos, estes 3 aspectos aqui, globalmente, são tremendos. E que varia com cada um de nós. O irmão pode dizer, eu não estou preocupado com a questão da fama. Não, isso não me interessa. Quanto mais anónimo ficar, melhor. Pois é, mas pode ser a necessidade de comer ou de beber. Pode ser a necessidade de... E então a lista vem por aí fora. Por isso é que eu digo, olhe para o filme da sua vida e coloque isso diante de Deus. Sabendo que a inclinação, quando o irmão ou a irmã cede a alguma dessas cobiças, alguma dessas vontades da carne, está a tornar-se inimigo de Deus. Vejam, a palavra é forte, não é mesmo? Inimigo de Deus. Ou seja, quando eu faço a vontade do diabo, eu estou em inimizade contra Deus, não é isso? O diabo é inimigo de Deus. Os irmãos sabem o que significa a palavra Satanás. É adversário, inimigo. De Deus e de todas as coisas que Deus fez. Sim. Mas até lá ele vai nos tentando. Até lá ele vai mexendo connosco, não é? E, meus irmãos, quando... E que isto possa ajudar na vossa luta, na vossa resistência. Na vossa e na minha. Quando o diabo vem e me tenta a mim, e tenta-me a mim de uma maneira diferente dos irmãos, e vai tentando, segundo aquilo que são as fragilidades, já não digo as fraquezas, mas as fragilidades da minha carne. Então, quando eu cedo, pensando, é só esta vez, eu sou assim, isto, o outro fez-me assim. Quando eu vou cedendo, o que é que acontece? Eu estou-me a tornar inimigo de Deus. Por muito duro que esta palavra seja, meus irmãos, é aquilo que está aí. Quando eu faço a vontade do diabo ou da carne, eu estou a ir contra a vontade de Deus e a tornar-me inimigo de Deus. Certo? Irmão Júlio, só se for muito breve. Vá já à pergunta. Não é bem assim, irmão. Eu, primeiro que tudo, tenho que deixar que o Espírito de Deus me ajude a fazer aquele juízo. Isto é bom ou é mau?
Não tem que provar nada. Se o irmão provou, e não é questão do almoço, se o irmão provou o pecado, está como inimigo de Deus. Agora, o irmão precisa é de saber se aquilo que lhe está a ser apresentado, se é pecado ou não. Esse é o juízo que o irmão tem que fazer. E a questão é tão simples quanto isto. Se o irmão chegar à conclusão, pela ação do Espírito, se for guiado pelo Espírito, se for guiado pela carne, o irmão está nas ortigas, não é? Mas se for guiado pelo Espírito, o irmão realmente acaba por ter a sensibilidade de perceber: isto não me leva no caminho de Deus. Isto não é agradável a Deus. Eu por aqui não vou. Se o irmão disser: isto não me leva no caminho de Deus, mas eu quero provar, eu quero experimentar, então o irmão tornou-se inimigo de Deus conscientemente. Quis mesmo ser inimigo de Deus. Portanto, não é o provar para depois ver o resultado. É, antes de provares, examine, avalie. Não é? Mas, irmão, não coloque as coisas no que está na mesa. É? Isto é muito mais sério, muito mais abrangente do que aquilo que se põe na mesa. Às vezes aquilo que coloca na mesa é uma questão de se faz mal à saúde porque tem alguma alergia ou não. Eu já tenho dito aqui, a minha esposa, se beber leite, ela fica doente, porque ela é alérgica à lactose. Então não adianta, mas não é que o leite seja pecado, pois não, mas para ela é. Para ela é. Porquê? Porque faz mal ao corpo e, consequentemente, ela está a prejudicar aquilo que é, digamos, o templo do Espírito Santo. Está a ver? Então, ela é suficientemente sábia para não tomar leite. E nós até temos comprado leite sem lactose, por causa da questão do cálcio, para ajudar. Mas não, digamos, de uma forma que seja pecado. Não é pecado aí. Agora, há certos alimentos que são prejudiciais à saúde. E enquanto eu não os provar, eu não sei também se tenho alergia ou se me faz mal. Mas depois dessa primeira experiência, eu não volto a repetir. Certo? Porque aí já provei. Mas a questão da prova aqui tem a ver com aquilo que são as tentações, com o dizer alguma coisa, o fazer alguma coisa que eu já sei que é contrário à lei de Deus. Eu aí tenho que fazer o juízo primeiro para depois decidir. Sim, meu irmão. Exatamente. O que é que Jesus faria, não é? E se mesmo assim não perceber, acaba por fazer e errou e teve consequências e diz: para a próxima já sei. É? Para a próxima já sei. Vamos procurar terminar, a nossa hora já passou, mas temos então aqui o versículo, e eu estava ainda no 7. E os que estão na carne, verso 8, não podem agradar a Deus. Portanto, veja, não é só o ser inimigo de Deus, não podem agradar a Deus. Verso 9, vós, porém, e vejam esta transição que se faz aqui, vós, ele está a falar para os crentes que andam segundo o Espírito, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, e vejam a força deste se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque, meus irmãos, se o Espírito de Deus não habitar em nós, então a carne é a rainha. A carne é que manda. Não é? E, meus irmãos, vale a pena, às vezes, também pensarmos isto. Será que aquilo que eu disse ou aquilo que eu fiz foi na força ou no poder do Espírito ou foi no poder da carne? Será que o Espírito de Deus está realmente em mim ou eu chutei o Espírito para canto durante um tempo? Diz: olha, fica aí quietinho porque agora quem manda sou eu. Eu vou fazer a experiência. Não é? Verso 10.
E final do verso 9 ainda diz: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Já agora um pormenor muito interessante aqui, que nós até considerámos nas últimas quintas-feiras. Vejam, neste versículo 9, 3 vezes que a palavra Espírito aparece aí. A primeira é a palavra isolada, mas no Espírito. A segunda é Espírito de Deus. E depois a seguir tem Espírito de Cristo. E os irmãos perguntam, afinal de contas, eu pensava que havia só um Espírito, mas já aqui estão 3. É o mesmo. É o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo. Não é? Então, digamos, eu expliquei isto melhor na outra quinta-feira, mas de qualquer modo aqui já não tem tempo para mais, senão a referir isto. Não é? Verso 10. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E eu pergunto, que Espírito é este que está aqui? Este é o nosso Espírito. O meu Espírito vive por causa da justiça de Deus. E é este meu Espírito que se comunica com o Espírito Santo que é colocado em mim. Meus irmãos, este é um aspecto claro. Todas as pessoas têm Espírito, certo? É aquilo que Deus colocou em nós. Mas quem não é crente, este Espírito está morto, está apagado. O novo nascimento, o que é que faz? Não é voltar ao ventre de minha mãe a nascer, mas nascer do Espírito. Ou seja, é este meu Espírito que estava morto para as coisas de Deus e que vive. E o Espírito Santo vem habitar em mim e comunica-se com o meu Espírito, não é? De tal modo que eu sou guiado pelo Espírito. E quanto mais eu deixar que o Espírito Santo domine, controle, oriente o meu Espírito, mais eu estou distante daquilo que é a vontade da carne. Certo? Ficou claro para os irmãos? Portanto, cada pessoa tem Espírito, mas nem todos têm o Espírito Santo. O Espírito, sim, o Espírito da vida. Mas o Espírito Santo tem aqueles que o aceitam e que recebem isso. Não é? Verso 10. Ora, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, mas por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O último versículo. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, que é o Espírito Santo, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo Espírito que em vós habita. Ficou claro? Eu tenho Espírito, porque Deus fez o homem assim. E quando eu morrer, esse Espírito volta para Deus. Como Jesus disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Então volta para Deus. Mas enquanto o Espírito estiver comigo, eu estou vivo, mas preciso deixar que esse Espírito seja controlado pelo Espírito de Deus que habita em mim, a partir de que momento? Da minha conversão, quando realmente houve um novo nascimento, o Espírito Santo entrou e passou a governar a minha vida. E, meus irmãos, que cada um de nós deixe que o Espírito de Deus governe a nossa vida. Amém?